Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando nesse sábado, dia 29 de fevereiro, pois ano bissexto, né? Tem um dia a mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Pílula especial, gente, porque outro dia 29 de fevereiro, só daqui a 4 anos, hein? Muita luz e muita paz aí no seu coração, a sua vida. Gente, hoje eu estou muito feliz. Nós vamos falar de um tema fundamental, né? A presença do ser e do ter e do ter e o ser, sob o ponto de vista do Evangelho. Espero que agregue muito valor à sua vida, mas eu queria compartilhar que hoje eu estou muito feliz. Temos o nosso encontro aqui em Belo Horizonte de muitas pessoas do nosso coach financeiro online. E por que eu estou te contando isso da pílula? Porque são pessoas que, assim como vocês, nos ajudam a dar manutenção no Instituto Namastê, ajudando quase 100 instituições de caridade ao redor do mundo. Jamais seríamos capazes de fazer isso, porque a gente não recebe doação de governo, a gente não recebe doação de pessoa física e nem quero de absolutamente ninguém. Então são pessoas como essas, né, ao fazer parte dos nossos projetos, que nos ajudam a continuar ajudando. Então hoje estou conhecendo muita gente nova e eu espero que em breve, em outras oportunidades, isso também possa acontecer com você que nos escuta na pílula, tá bom? Só compartilhando esse sentimento gostoso, né, que vem na nossa alma e obrigado, gratidão, você que nos apoia. Mas enfim, gente, dando seguimento aqui, hoje eu queria conversar com você a respeito de uma reflexão profunda que faz parte da percepção de todos nós na nossa ascensão existencial no nosso planeta. O ter e o ser. Via de regra, a gente sempre fica reflexivo, né? Nós sempre ouvimos outras pessoas falarem, questionarem sobre a importância de ser e ter. Ou a velha pergunta: o que é mais importante? Ter ou ser? Você tem que ser para ter ou ter para ser? Acho que de maneira genérica, geral, não é nenhuma novidade que a gente sabe, ainda mais do ponto de vista espiritual, que nós estamos cuidando da nossa alma, trabalhando o nosso espírito para a eternidade. Estamos burilando o nosso ser, despertando a nossa consciência nas linhas do amor, não é, da reforma íntima, para que a posteridade, não 5, 10, 15 anos, a posteridade é a eternidade. Tenha em nós um ser cada vez mais evoluído, mais puro, se aproximando cada vez mais de Deus. Sob esse aspecto, ser, indiscutivelmente, é muito importante. Nós precisamos ser. Ser o quê? Sermos evoluídos, iluminados, sermos pessoas capazes de aceitar as nossas deficiências e aprendermos também a nos amar e sermos, consequentemente, pessoas capazes de aceitarmos as deficiências alheias, ajudando outros a evoluírem, a caminharem. É isso que se espera, né, de uma pessoa que desperta, de um ser que vai se libertando, né? Que à medida que você se liberte, ao invés de você se sentir superior às outras pessoas, né, que cada um de nós faça o quê? Nós ajudemos as outras pessoas a crescer. Mas em paralelo a isso existe o ter, e aí vem a confusão que muita gente faz. Por isso que eu estou feliz de estar hoje, porque eu vou conversar muito com os nossos alunos do Coach Financeiro, juntinho com a gente presencialmente, sobre isso. Gente, muitas pessoas acham que ter é possuir bens materiais. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho bens, eu tenho conta no banco, eu tenho corpo. Gente, com todo respeito, você não tem nada, nem eu. Tudo isso, do ponto de vista material, nos é dado por empréstimo, concorda? Matéria é energia quintessenciada. Então ela se transforma, ela transmuta. Uma hora você tem, outra hora você não tem. Não é assim? Tanto que a gente brinca, né? Caixão não tem gaveta, nem Wi-Fi. Então, viver uma vida pueril em busca apenas do ter, do ponto de vista de possuir, é loucura. Por quê? Porque você não leva nada disso. Mas, ao mesmo tempo, você ignorar que nós aprendemos a sermos melhores, enquanto também aprendemos a ter sem sermos possuídos pelas coisas que temos, também é uma ignorância profunda que muita gente no meio espiritual cai. Cuidado com isso. Muitas pessoas falam assim: nossa, eu sou desapegado da matéria. Eu não quero ter nada. Cuidado com isso, porque as pessoas confundem. Crescimento espiritual não está ligado à ideia do desapego material, mas sim à ideia do desapego existencial, que é diferente. Tá, qual que é a diferença? Uma pessoa pode falar assim: eu faço voto de castidade, não é? Eu não faço sexo por uma questão de vocação. Você não faz, mas em contrapartida pensa na questão sexual o dia todo. Critica o tempo todo as pessoas que fazem sexo. Quer dizer, você só não faz. Você pode não ter o apego físico, mas existencialmente você não está pegado.
não é? Quantas pessoas são desprendidas materialmente do ponto de vista físico? Não tem carro, não tem, sei lá, não tem uma casa, não tem um apartamento, não tem bens materiais, mas são loucos para ter, reclamam de quem xinga quem tem inveja de quem tem, mas posa como se fosse um anjo, né? Que isso não fosse importante. Gente, cuidado com isso. Nós estamos em transição. A gente sabe que do ponto de vista espiritual, ter ou não ter tem a ver com ser. Por isso, nós precisamos ser mais para suportar o ter e não se perder no meio disso. Você consegue entender como isso é importante? Não tem como você passar pela matéria sem se misturar com a matéria, sem se confundir com a matéria, se você não se tornar um ser humano melhor e mais evoluído. É por isso que espiritualidade e riqueza têm que andar juntos. Não dá para você crescer financeiramente de maneira sustentável se você não for um ser humano melhor. E à medida que você é um ser humano melhor, você, ao mesmo tempo, claro, deixa de temer o contato com a matéria. Por quê? Porque você não vai se misturar com ela. Pelo contrário, você vai utilizar o melhor que a vida material pode nos oferecer para poder o quê? Gerar abundância e crescimento em todos os lugares. Faz sentido isso, gente, para vocês? Porque muita gente não consegue ainda entender isso, né? Fica num lado ou do outro como se fosse uma gangorra, né? Num ponto extremo do outro, como se a gente não pudesse ter e ser ao mesmo tempo. Não, pelo contrário, para evoluir espiritualmente, ter e ser é fundamental. Porque a gente precisa transcender essa ideia da dualidade que a gente tem na matéria para entender que tudo é transitório, gente. Tudo é experiência para a nossa alma. Por isso, felizes das pessoas que estão livres desse preconceito e aprendem a ser mais e, quando necessário, ter mais sem ser possuído pelas coisas que têm, porque entendem que são apenas fiéis depositários de Deus e que, do mesmo jeito que a matéria vem, ela vai. E nos cabe tirar proveito dela para a nossa evolução espiritual, compartilhando tudo o que for possível com a humanidade ao nosso redor, né? Feliz de quem entende isso, porque realmente essa pessoa é que prospera mais. Tá bem? Beijo grande no seu coração, luz e paz. Tô te aguardando nas nossas lives, hein? Mesmo nesse final de semana, tô mantendo ela. 7h15 da manhã, todo dia, live Espiritualidade e Riqueza, com o maior carinho, gente, preparado para você. Fiquem com Deus e até breve. Lembre-se, seja e tenha sem ser possuído pelas coisas que você aparentemente possui. Até muito, muito breve.